Boa noite também aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham em seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade Nossa Salvação. Sejam todos bem-vindos e mais uma noite em que nós estamos aqui com a alegria de estar estudando o Evangelho, lembrando do Mestre Jesus. E na noite de hoje nós vamos receber aqui na nossa casa pela primeira vez como palestrante a Luciana Tufani, que vem da Casa Espírita Ponto de Luz e arrumou um tempinho na agenda dela para nos honrar com sua reflexão da noite, cujo tema é o Cego de Jericó. E assim, para recebermos a nossa querida companheira, conhecida como Lu do Ponto de Luz, nós vamos serenar nossa mente, acalmar nossos corações e fazer o hino da casa, cantarmos o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e em seguida fazermos o Pai Nosso cantado com os nossos companheiros trabalhadores da casa, Gustavo e Denilson, e assim nos harmonizar mais ainda com essa espiritualidade amiga e com Jesus, nosso Divino Mestre. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma luz esclareça, a alma luz esclareça, que essa luz tão pequenina peça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como diamante, sendo polida é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as
Graças a Deus. Seja bem-vinda, então, Lu, que seja a primeira de muitas outras vezes esta casa. Boa noite a todos. Gente, hoje é sexta-feira, vamos nos animar. Boa noite. Agora sim, porque às vezes eu falo que eu escuto os desencarnados me respondendo, os encarnados. Não, brincadeira, não escuto não, gente. Como é um prazer estar aqui com vocês, como as nossas companheiras disseram, é minha primeira vez aqui nesta casa como palestrante. Já estive outras vezes aqui para aprender, né, com os amigos que vêm aqui dividir o conhecimento, e hoje eu espero também dividir com vocês essa reflexão que eu preparei. Essa reflexão eu apresentei, como vocês podem ver aqui no slide, lá na casa onde eu frequento, né, no dia 25, e estou trazendo aqui para vocês. E eu sempre gosto de dizer que eu espero de coração que vocês levem algo da palestra hoje, porque nós vimos até aqui e ouvirmos uma palestra e não levarmos nada para refletirmos durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia, é sinal de que não houve proveito. Então eu espero verdadeiramente que vocês possam levar algo da palestra de hoje para refletir ao longo dos dias. Então vamos dar início, né? Nós espíritas, nós devemos tomar a nossa vida aqui na Terra do ponto de vista de um processo de conscientização. Ou seja, nós seres humanos, nós vivemos aqui para nos conscientizarmos da nossa imortalidade, para que a gente possa tomar consciência da nossa divindade, da nossa destinação transcendental, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Nós não viemos aqui para viver apenas uma vida material, né? Nós viemos aqui para nos exercitarmos, para que a gente possa fazer as correções necessárias, para o nosso aprimoramento moral, né? Que faz parte da nossa condição de ser espiritual. E esse processo, entretanto, é muito lento. É um processo que não é fácil de ser desenvolvido e que leva realmente muito tempo, né? Haja vista que, como nós vamos mensurar quantas encarnações nós já estamos aqui tentando, né, desenvolver de uma forma mais acelerada esse processo, mas ele não é. Ele é de fato um processo lento e sujeito ao desempenho pessoal de cada um. Cada um de nós impõe a velocidade com que esse processo vai se desenvolver, né? Então, cada um tem a sua maneira, todos nós somos individualidades, cada um de nós lida de uma forma, né, com os seus semelhantes, com a vida, com a forma, né, que nós nos relacionamos. E nesse processo, o que a gente observa é que uns amadurecem mais rapidamente, outros mais tardiamente, uns são mais perseverantes, outros mais displicentes, alguns são mais proativos, outros são mais acomodados, e dessa forma nós vamos, né, levando a nossa vida, fazendo a nossa trajetória evolutiva, né, mas desenvolvendo uma grande diversidade de caracteres, né? Nós todos somos individualidades, somos todos diferentes, temos que respeitar essas diferenças e dar graças a Deus que elas existem, porque senão seria muito chato se todos nós fôssemos iguais. Imagine, né? Se fosse tudo unificado, que chato seria, né? Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que a nossa origem é uma só. Todos nós, né, somos filhos do mesmo Pai. Somos criaturas de Deus. E quando a gente compreende isso, quando a gente passa a vivenciar a nossa condição de filhos de Deus, a nossa condição de ser transcendental, quando a gente compreende a nossa condição de espírito que está trilhando uma caminhada que vai nos levar muito além do que nós somos hoje, a gente começa a perceber que muitos problemas, muitas doenças, muitas questões psicológicas, muitas questões emocionais, muitas dificuldades podem ser vencidas por nós mesmos. E para ilustrar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, é que eu trouxe essa reflexão do cego de Jericó, né, que é uma passagem do Evangelho de Jesus, que está no texto do evangelista Marcos, no capítulo 10.
Vocês vão me dar licença, mas de vez em quando eu vou ter que me virar aqui para poder me localizar com as imagens, tá? Então, como eu disse, essa reflexão, né, esse trecho evangélico está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, e em Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. Então, vamos acompanhar um pouquinho, né, o trecho evangélico, para que a gente possa depois fazer a analogia com a nossa reflexão. Jesus e seus discípulos e uma grande multidão se aproximavam da cidade de Jericó a caminho de Jerusalém. Nós todos sabemos que Jesus, né, fazia as suas caminhadas, ia aos lugares levando a sua palavra, levando os seus ensinamentos, e nesse dia ele estava se aproximando da cidade de Jericó. E um homem cego estava sentado à beira da estrada mendigando. Seu nome era Bartimeu, que significa filho de Timeu. Quando Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré estava na multidão que se aproximava dele, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E muitas pessoas, ao ouvirem Bartimeu clamando por Jesus, chamaram-lhe a atenção, falaram: para de gritar, para de tentar chamar a atenção do mestre, ele tem mais o que fazer, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Quem você pensa que é para achar que Jesus vai lhe dar atenção? Mas Bartimeu ainda assim continuou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não se intimidou com as pessoas que chamavam a sua atenção, que tentaram calar a sua voz. E Jesus, ouvindo o grito de Bartimeu, parou e disse: chame-no, né? Disse ele à multidão que o rodeava: tragam-no até mim. Então eles chamaram e acenaram para Bartimeu, dizendo: anime-se, fique de pé, ele está chamando você. E nesse momento, Bartimeu, atirando o seu manto para o lado, saltou sobre os próprios pés e veio até Jesus. Então Bartimeu prontamente, né, quando soube que Jesus iria atendê-los, logo se levantou, jogou a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer que eu faça por você? Né? Jesus perguntou a ele. Vamos nos atentar aí a algumas peculiaridades desse trecho, né? Porque Jesus pergunta a Bartimeu: o que quer que eu faça a você, né? E Bartimeu responde: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Então Jesus, aqui me atrapalhando com as coisas, Jesus fez o que Bartimeu solicitou. Jesus o auxiliou para que ele voltasse a enxergar. Obrigada. Mas não vai muito. A gente que tem um pouquinho de sangue italiano, a gente fala com as mãos, se enrosca com as coisas. Quem aí tem um pouquinho sabe, né? Que a gente fala, eu tô contida aqui, não derrubei nada por enquanto. Então ele disse: a sua fé o curou, e imediatamente Bartimeu pôde ver. Ele olhou em volta com espanto, então começou a louvar a Deus. E quando as multidões viram que Bartimeu podia ver, ficaram admiradas e deram louvor a Deus. Jesus continuou pela estrada, com Bartimeu seguindo-o. Então, a partir do momento em que Jesus curou a cegueira de Bartimeu, ele se tornou um dos seguidores do Cristo. Então, vamos começar a fazer uma analogia com esse trecho evangélico, com a nossa condição no mundo, a nossa condição de espíritos, a nossa condição de espíritas, né? Porque Bartimeu, nesse contexto todo para nós, ele simboliza a caminhada evolutiva de cada um de nós. Bartimeu seria a nossa caminhada evolutiva. E no início, no início, como estava Bartimeu? Cego, sentado e mendigando, né? E a sua situação de sentado à beira do caminho e cega se assemelha ao nosso comportamento indiferente às leis da vida e aos chamamentos do Cristo. Porque o que acontece? Todos nós sabemos que nós somos regidos pelas leis divinas, pelas leis naturais. E todas as vezes em que nós infringimos uma dessas leis, nós temos uma consequência. Diferentemente do que acontece com as leis do homem, que são falhas, que são burladas, né, que não são muitas vezes cumpridas, as leis divinas são.
A gente pode até achar que a gente está, né, conseguindo se esquivar por um tempo, mas a conta chega para todos nós. E essa situação de nos comportarmos como cegos faz com que a gente sofra essas consequências, porque a gente vai seguindo a vida e fazendo as coisas que não são lícitas, mas que não são permitidas, mas que não são lícitas, e quando chega a conta a gente se vitimiza, a gente se sente, né, um coitado, um injustiçado, e a gente fica ali meio que como Bartimeu, né, sentado à beira do caminho, cego. E quem de nós já não se enxergou, já não se sentiu como Bartimeu, parado à beira do caminho, né? Se viu nesse lugar, estagnado, parado, vendo as situações de conflito interno e externo se repetirem sem cessar e sem conseguir enxergar um caminho. Aquela tão falada luz, né, no fim do túnel, né, que quando a gente está num momento de desconforto, né, num momento de dor, a gente fica esperando que apareça essa luz no fim do túnel, né? Assim como Bartimeu também queria enxergar, né? Então a gente fica procurando isso para a gente sair, se distanciar do que nos desgasta, nos fere, nos paralisa, sendo que tudo que nós precisamos para sair deste desconforto, para que a gente possa se livrar do que está doendo, está dentro de nós mesmos. Né? Tudo que a gente precisa para se fortalecer, para aprender a lição que aquele desconforto está trazendo naquele momento, está dentro de nós. Mas nós, como eternos pedintes que sempre somos, a gente prefere sentar à beira do caminho, se cobrir com uma capa e ficar esperando que Jesus passe por ali para que a gente estenda a mão pedindo socorro, né? Mas com o processo espiritual, a gente vai aprender, né, que a iluminação é na verdade um processo pessoal, um processo íntimo de autoiluminação, né? Nós vamos ter que fazer o que a gente precisa para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa situação. A gente precisa se movimentar. E aqui a gente abre um parêntese para a gente entender o que significava essa questão da capa do Bartimeu. Né? Porque a capa para o Bartimeu não era simplesmente algo para ele se aquecer, para ele se cobrir. Dizem, né, os historiadores, que o Império Romano ele era muito organizado, né? Então, até para você ser um mendigo, você precisava de uma identificação. E a capa que o Bartimeu usava era essa identificação, era um artefato fornecido pelo Império Romano para que ele tivesse autorização para mendigar. Então, ao mesmo tempo que essa era uma marca de quem era miserável, era algo muito humilhante, essa capa o identificava como mendigo, mas era a única riqueza que ele possuía, que possibilitava a ele que tivesse um meio de sobrevivência. Então era muito significativo para ele. Quando ele levanta e joga de si a capa, ele estava jogando dele, ele estava se desfazendo de algo que tinha uma importância, né? Então, ele também entendia que o tempo de miséria, o tempo de mendicância, o tempo de ficar ali à beira do caminho cego tinha acabado. Ele tem esse gesto de se livrar, de se despojar daquilo, né? E aí eu pergunto, quanto tempo ainda vai demorar para nós para que a gente também se desfaça da nossa capa? Quanto tempo ainda nós vamos nos esconder sobre essa capa? Nós vamos continuar achando que tudo que pode nos auxiliar é exterior, sem procurar dentro de nós os elementos com os quais todos nós somos potencializados, né? Nós temos essas potencializações. Deus não nos colocou aqui sem ferramentas para que a gente possa ter uma trajetória de crescimento espiritual. Ele nos deu a inteligência, Ele nos deu a vontade, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele coloca em torno de nós irmãos desencarnados, né, que nos auxiliam, que buscam o tempo todo nos intuir com bons conselhos, né? Coloca também os anjos encarnados, né, que nos auxiliam, né, nossos pais, nossas mães, nossos amigos, nossos familiares, pessoas bem intencionadas que querem nos ver crescer, mas querem de forma que a gente desperte em nós a força que a gente carrega. Porque aquele que insistir em permanecer sentado à beira do caminho, cobertinho com a sua capa, estendendo a mão, vai demorar muito mais tempo para se livrar das suas dores, né? Então, a mendicância, ela é sinônimo de comodismo nesse contexto em que a gente está.
né? É ficar ali parado esperando que alguém ajude. Então eu espero que a minha família me ajude, eu espero que o pastor me ajude, eu espero que o padre me ajude, eu espero que o dirigente da casa espírita me ajude, eu espero que o passe me liberte de tudo que está me fazendo mal. A casa espírita, assim como as igrejas, tem elementos para nos auxiliar. Claro que sim, as portas se abrem aqui, os trabalhadores estão aqui para auxiliar, tanto os encarnados como os desencarnados. Mas nós precisamos lembrar daquele outro trechinho do Evangelho que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta nós irmos à casa espírita, assistirmos a palestra, passarmos pela câmara de passe, recebermos aquela energia maravilhosa e depois que a gente passa novamente pela porta, voltarmos aos nossos comportamentos anteriores. Voltarmos a pensar negativamente, voltarmos a brigar, discutir, se irritar, né? Às vezes a gente vem aqui, senta aqui, assiste, a gente entoa o hino da casa, faz a oração do Pai Nosso, depois a gente chega em casa, chuta o cachorro, briga com a mulher, xinga o vizinho, às vezes nem chegou em casa, às vezes uma fechada no trânsito já desestrutura a gente emocionalmente, a gente perde todos os benefícios que a gente recebeu aqui. Então, manter conosco as boas energias é um trabalho íntimo e individual. Ninguém aqui consegue fazer com que você melhore se você não fizer a sua parte. Então, a gente precisa ter iniciativa própria, acionamento da vontade para buscar a consciência de si mesmo. Se a gente não der o primeiro passo, ninguém poderá dá-lo por nós, né? E atuando, a gente precisa atuar, agir e movimentar as nossas potencialidades. Afinal de contas, Jesus não disse: sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais? Então, esse tirar da capa do Bartimeu, esse se levantar e ir até Jesus, representa o que nós precisamos fazer. Ele se movimentou, ele atuou. Ele poderia ter ficado sentado ali e falar: não, Jesus, eu não posso levantar, vem aqui me ajudar. Não, Jesus o incentivou a movimentar-se. Bem, tragam-no até mim, né? Então, é o primeiro passo que Bartimeu dá em relação ao que ele queria alcançar, né? E Bartimeu clama, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas vezes nós também clamamos, né? Ele pediu porque ele se reconheceu enfermo, necessitado de auxílio. E nós também clamamos muito, né? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer é pedir bastante, né? Só que nesse movimento de pedir, muitas vezes a gente se depara com vozes internas e externas que querem impedir que a gente se movimente, né? Às vezes a gente comenta com alguém: olha, eu estou indo no centro espírita, eu estou assistindo palestra, eu estou fazendo um curso. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu entendi que eu preciso me melhorar. E aí a pessoa fala: não, para com isso, você nasceu assim, vai morrer assim, a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não é assim, né? Não, te conheço de muitos carnavais, você acha que você vai mudar? Você não vai mudar. São as vozes externas tentando nos desestimular. E tem as internas também, que ficam: eu não vou conseguir, eu sou assim, não tem jeito, eu não consigo. E é contra isso que a gente precisa lutar. É contra isso que a gente precisa empenhar a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa fé, para que a gente possa sair daquele lugar de mendigo espiritual, de cego espiritual, para um espírito que está determinado a usar as suas potencialidades e fazer brilhar a sua luz. Porque todos nós temos uma luz que pode brilhar para nos iluminar primeiramente e depois ilumina quem está em torno de nós. Agora, se a gente fica ali com aquele faixinho apagado, né? Aquela coisa que um dia brilha, outro dia apaga, sabe assim, oscilando, que nem quando chove aqui em Piracicaba começa a piscar tudo. Não dá, gente, a gente precisa fazer brilhar a nossa luz, né? E os nossos desejos, as nossas inclinações infelizes, às vezes nos tiram desse caminho, às vezes nos desviam, né? Daquele objetivo que a gente tanto quer, mas cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Eu não posso decidir, de novo a mão aqui, né? Não posso decidir por vocês, vocês não podem decidir por mim,
é uma decisão individual. Eu não consigo fazer com que o meu marido evolua se ele não quiser, da mesma forma ele não consegue que eu evolua se eu não quiser, nem meus filhos, nem ninguém. Nós só podemos ser exemplo uns para os outros, porque os exemplos valem mais que 1000 palavras, né? Eu estou aqui falando com vocês disso, tudo, né, dividindo com vocês essa reflexão, estamos refletindo juntos, e de repente, em uma outra situação, vocês me veem aí totalmente desequilibrada, brigando no trânsito. Eu falo assim, nossa, mas não era aquela moça que estava falando do equilíbrio, da luz, né? Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas más inclinações, que estão aí o tempo todo esperando só uma brechinha para se manifestar. Enquanto as nossas virtudes, a gente precisa trabalhar para desenvolvê-las e colocar a serviço do próximo. Então, a gente precisa desenvolver uma fé sincera, que é segura, que é calma, que nos dá força, né? A fé vacilante, ela é insegura, ela nos violenta, ela denota fraqueza. Aquela fé que quando está tudo bem, eu tenho fé. Nossa, eu tenho uma fé, eu acredito que tudo vai dar certo, eu vou lá na casa espírita, está tudo correndo bem. Até o dia que você vai ao médico, vê o resultado de um exame, e o exame não sai da forma como você esperava, e você sai do consultório, puxa vida, fui tanto na casa espírita, não vou mais. Pra quê? Nossa, eu tô doente. Olha só, como se ser espírita fosse um escudo para doença, para sofrimento, para tudo aquilo que um espírito imperfeito de 3ª ordem, 7ª classe, que é o nosso caso, vai passar pela vida. Nós viemos aqui para um planeta de provas e expiações. Então nós não podemos nos iludir, ter utopia de que a nossa vida vai ser um jardim florido. Não vai. O que nós temos que fazer é fortalecer a nossa fé para que nos momentos de dificuldade ela seja a nossa sustentação, né? E utilizar principalmente a fé racional, né? Que é aquela que a doutrina espírita tanto prega, né? Que é a fé que faz a gente encarar a razão face a face, né? Sem misticismo, sem idolatria, sem falsas promessas, né? Que muitas vezes são colocadas quando não é uma fé raciocinada. E aí, Jesus manda que tragam Bartimeu à sua presença, né? E o que isso significa para nós? Vejam que o Cristo não faz nada diretamente. Se a gente estudar o Evangelho de Jesus, todas as vezes em que ele realizou uma cura, em que ele se manifestou, ele sempre envolveu as pessoas que estavam em torno dele para que o ajudassem. Nesse caso do Bartimeu, um exemplo. No caso de Lázaro, quando ele fala, tirem a pedra para que Lázaro saia. Jesus era um espírito que, se ele estendesse a mão, a pedra rolava quilômetros. Mas ele sempre nos dá o exemplo de que nós temos que auxiliar, temos que nos movimentar. Então vejam que ele faz uso de intermediários para chegar a Bartimeu. E quem são esses intermediários de Cristo hoje? Somos todos nós. Nós somos os intermediários de Jesus. Nós temos que divulgar a sua palavra e, sobretudo, exemplificar, né, as boas coisas, o caminho que nos leva ao equilíbrio, à serenidade, a um bem-estar, ao fortalecimento, não é? Então, nós somos hoje os seguidores do Cristo que temos o poder de auxiliá-lo nessa tarefa que ele veio exemplificar, que ele veio demonstrar, deixou aqui pra gente, e agora nós temos que levar adiante, né? E Jesus convida Bartimeu a levantar-se. Como eu disse agora há pouco, ele poderia ter atendido Bartimeu sentado, ele não precisava ter mandado Bartimeu se levantar, ele poderia até nem ter se aproximado de Bartimeu, mas ele pede para Bartimeu se levantar, né? E na visão espírita, a salvação se dá por meio da evolução, né? Nós estamos aqui, o que muitas religiões apregoam, né, como a salvação, nós entendemos como evolução, ou seja, cada um de nós vai se auto-salvar, se auto-iluminar de si mesmo, né? Se salvar de si mesmo, das nossas más tendências, das nossas más inclinações que estão impedindo o nosso crescimento, quando nós nos determinarmos a realmente mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, né? Então a individualidade, ela se autoeduca, orientada pela moral cristã. Ontem eu estava lá
na União Espírita falando um pouquinho da moral cristã, né, que é a moral que o Cristo nos trouxe, né, e que é a moral mais correta, não existe outra moral mais correta do que a moral que o Cristo nos ensinou, né? Então a gente precisa se levantar, se movimentar e transformar, né, a potência que nós temos, os germes da perfeição, em ato, virtudes, talentos, conscientização, né? Então se levantar e acionar tudo isso que tem dentro de nós. A própria oração, se não tiver ação, não acontece nada, né? Quem é que consegue um emprego, por exemplo, ficando dentro de casa só rezando, né? Ele precisa distribuir aí um currículo, precisa cadastrar lá no LinkedIn, precisa, né, procurar, né, tem que bater uma perna, tem que movimentar os seus contatos, e precisa de uma movimentação. Agora, você ficar lá dentro de casa só rezando, e eu não sei de algum chefe de RH que vai bater lá na casa da gente e falar: olha, eu soube que você precisa de um emprego, estou aqui te oferecendo. Não vai acontecer, né, gente? Só se tiver muita sorte, né? Mas aí eu acredito que é mais difícil. Então, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se levantar e alcançar o autoconhecimento, que começa na avaliação. Como é que a gente pode adquirir autoconhecimento se a gente não se autoavaliar? Eu preciso parar, eu preciso olhar lá para dentro de mim mesma, aqueles cantinhos fundinhos, aquelas gavetinhas que a gente não costuma abrir para, sabe, que começa a sair papel, começa a sair um monte de coisa, né? A gente tem que abrir essas gavetas e olhar para si, sem medo e sem vergonha, né? E olhar e falar: bom, o que eu preciso melhorar? Ah, eu sou muito egoísta, como todos nós somos, mas em mim está um pouquinho exacerbado, então eu preciso trabalhar isso. Ah, eu sou muito orgulhoso, eu quero as atenções todas para mim, eu não admito que ninguém se sobreponha à minha pessoa. Então, é essa autoavaliação que a gente tem que fazer, né, para que a gente possa passar a segunda fase, que é a da correção. Feito isso, identificando os pontos que precisam de transformação, né, de correção, a gente passa para a transformação. É rápido? Ah, hoje eu acordei egoísta, amanhã eu vou acordar super caridoso? Não, não é tão rápido. Mas, novamente falo, o primeiro passo para subir uma escada é o primeiro degrau. Então a gente começa devagarzinho, a gente corrige um pouquinho, amanhã a gente vai ver que não conseguiu, vamos voltar ao ponto de partida, a gente tenta novamente, e dessa forma a gente vai se transformando até que aquilo se realize na nossa vida, até que aquela má tendência, aquela má inclinação já não faça mais parte da gente. Aí sobram mais só umas 500 para a gente corrigir, né? Mas não são 501. São apenas 500, porque a gente carrega muita coisa, né, gente? Nós somos espíritos imortais, já vivenciamos sabe-se lá quantas oportunidades e continuamos aqui na Terra, né? Se a gente tivesse melhorado tanto, a gente já estaria num planeta um pouquinho mais evoluído, mas a gente está aqui para ensinar, para aprender e para se melhorar. E aí a gente dá uma atençãozinha a essa pergunta de Jesus, né? Que ele faz a Bartimeu: que queres que eu te faça? Se a gente for pensar na figura do Cristo, que é tão elevado, um espírito de alta envergadura, a gente vai falar: mas Jesus não precisava perguntar para um homem cego o que ele desejaria que fosse feito. É lógico que ele quer ver. Não, gente, não é tão lógico assim. Porque, na verdade, Bartimeu poderia pedir outras coisas. Poderia falar: eu quero uma capa nova, essa aqui está meio desgastada. Eu quero um bom almoço, porque eu só estou comendo mal. Eu quero, sei lá, uma casa para eu poder dormir, um colchão novo, sei lá, eu podia pedir 1000 coisas, porque o Bartimeu, ele poderia estar apegado à situação de mendicância em que ele vivia. E se ele passasse a enxergar, ele perderia aquela posição. E muitas vezes nós também estamos apegados aos nossos sofrimentos. Às vezes a gente não quer sair daquela situação porque a gente julga que aquilo traz atenção pra gente. Ah, eu sou tão coitadinho, todo mundo tem que ficar prestando atenção em mim, as pessoas vêm para saber se eu tô bem, se eu não tô, então a gente se apega. E eu também acredito que a gente precisa pensar nessa pergunta aqui. Se nós estivéssemos de frente a Jesus e ele nos perguntasse: que queres que eu te faça? Vocês têm essa resposta de pronto? Vocês sabem direitinho o que vocês gostariam de pedir a Jesus se tivessem essa oportunidade?
Porque é uma pergunta muito importante. Porque muitas vezes a gente atrela a nossa felicidade, o nosso bem-estar a coisas supérfluas, que a gente não precisa e que não trazem felicidade. Então a gente precisa pensar o que é que realmente eu preciso na minha vida para ser mais feliz, para me sentir mais leve, para caminhar com mais firmeza. Porque tem muita gente que talvez respondesse para o Cristo: eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero, quero que a cor dos meus olhos sejam azuis, coisas que não têm nenhuma importância. Então é preciso que a gente pense nessa pergunta, né, na resposta dessa que a gente daria a essa pergunta, se a oportunidade de fazê-la nós tivéssemos, né? Então Bartimeu pediu certinho, que eu veja. Porque ele queria a única coisa que ia dar a ele independência, que ia dar a ele autonomia, né? Que ia dar a ele oportunidade de seguir pelos seus próprios passos, né? Então a gente precisa pensar nisso também. E ele pediu e a cura veio, né? Jesus curou Bartimeu, mas ele foi agente da sua própria cura, pois Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Foi toda a movimentação, o acreditar do Bartimeu que Jesus podia curá-lo, dar a independência a ele, que o salvou. Então não foi somente o poder de Jesus, mas sobretudo a fé de Bartimeu que o curou. E o simbolismo disso é extraordinário, porque está dizendo para nós: doente, cura-te a ti mesmo. Lógico que eu não estou falando aqui, né, que a gente está, por exemplo, com uma gastrite e a gente vai deixar de tomar os remédios, a gente está com uma... Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente pode evitar e até mesmo amenizar muitas enfermidades no nosso corpo físico, curando o nosso psique, curando os nossos pensamentos, curando a nossa forma de enxergar a vida, nos movimentando, porque a gente sabe que a maioria das doenças que se instalam no nosso corpo físico começaram a nível espiritual, começam no nosso pensamento. Então quando a gente muda a forma com que a gente enxerga a vida, a gente pode sim se curar, né? Então não há doenças, há doentes, né? Depende de nós nos curarmos, e é essa proposta maior que a doutrina espírita oferece a cada um de nós, né? Oferece aos que se propõem a agir em causa própria a possibilidade de curar-se a si mesmo, né? Então, a gente tem que entender que Jesus nos ensina a distinguir o supérfluo, né, o secundário, do essencial. O que é essencial na nossa vida de espírito, né? Vamos esquecer da nossa condição de espírito encarnado, vamos nos enxergar nesse momento apenas como espíritos imortais que estamos aqui de passagem, utilizando uma matéria perecível que daqui a pouco vai estar descartada. E o que é essencial para esse ser? É a casa? É o carro? É o destaque social? Não é, né? É tudo aquilo que a gente conseguir fazer em favor do próximo. É tudo aquilo que a gente consegue fazer para o nosso crescimento. Porque tudo isso que eu citei há pouco fica aqui. Ninguém vai pedir escritura de casa lá em cima, documento de carro, nada disso. Perguntar se você tem dólar, euro, joias, isso tudo fica aqui. A gente gosta? Claro que gosta, né? A gente gosta de desfrutar das coisas que a vida de encarnado, né, material, nos oferece. Só que a gente não pode perder o foco na nossa destinação real, que é a espiritual. Então a doutrina espírita, ela nos quer viver vivendo com autonomia, para aprendermos a curarmos a nós mesmos sem depender do passe, do atendimento fraterno ou da casa espírita. Eu estou mandando vocês embora? De maneira alguma. A gente vem aqui para aprender e alcançar essa autonomia. E quando a gente aprende e alcança essa autonomia, quando a gente consegue chegar a um patamar onde eu vou à casa espírita porque eu quero. Eu vou à casa espírita porque eu quero dividir com os outros o que me beneficiou. Porque eu quero compartilhar. E não na posição de sempre mendicando alguma coisa.
né? Então, nesse momento em que a gente já aprendeu, em que a gente está autônomo, a gente não necessita mais, já passou por tudo isso, porque eu também já passei, gente. Eu também já cheguei à casa espírita necessitada, e hoje eu continuo necessitada da casa espírita, porque eu não sei mais viver sem isso aqui que nós estamos fazendo agora. Sem me conectar com as pessoas, sem poder dividir com as pessoas o pouco que eu sei, na esperança de que isso possa ajudá-la de alguma maneira, né? Então eu não consigo mais viver sem isso, né? E é isso que a doutrina espírita espera, que a gente chegue, que a gente se equilibre e que a gente passe a contribuir, a dividir, e não vir à casa espírita porque eu preciso, hoje eu preciso ir na casa espírita, eu preciso tomar um passe. Não venha porque você gosta, porque você quer aprender, porque você quer compartilhar, porque você quer trabalhar, né? Então, o primeiro passo da nossa transformação é o esclarecimento, né? Primeiro a gente se esclarece. Este é um momento de esclarecimento que eu espero estar proporcionando a vocês, né? Como eu disse, já vim muitas vezes aqui ser esclarecido e continuo sendo esclarecido o tempo todo, né? Um momento desse, os cursos nas casas, os livros espíritas, sobretudo as obras básicas da doutrina espírita, né? O Pentateuco espírita, a revista espírita, tantas obras maravilhosas que proporcionam para nós o esclarecimento. E aqui eu trago a imagem, né, da fachada do templo de Delfos, onde tem escrita a frase "conhece-te a ti mesmo", que é atribuída a Sócrates, mas na verdade ninguém sabe a sua autoria real. Sócrates na verdade viu leu esta frase aqui e acabou levando adiante, né? Não sabemos quem foi a alma que deixou ali escrito, né? Mas é a verdade, conhece-te a ti mesmo e está tudo resolvido, né? Mas não basta só se conhecer, devia colocar aí, conhece-te a ti mesmo e corrija-te, né? Porque também se conhecer e não se corrigir não vai resolver. E aí Bartimeu encontra-se com o Cristo. E nós? Como é que está a nossa situação, o nosso encontro com Cristo, né? Eu não vou dizer aqui, porque eu conheci Jesus, né? Não é essa questão aqui, né? Nós todos conhecemos Jesus, nós todos sabemos a sua trajetória, mas eu quero aqui conhecer o Cristo, encontrar-se com o Cristo, em que momento da nossa trajetória nós vamos decidir seguir os exemplos do Cristo, né? Tentar se aproximar do que ele pregou para que a nossa vida seja melhor, né? Bartimeu, o cego de Jericó, nessa passagem, resume o processo de iluminação da criatura humana. E os nossos encontros com Cristo? Como tem sido? Quando vão acontecer? E quantas vezes serão necessários a gente se encontrar e se desencontrar para a gente se harmonizar conosco e com as pessoas em torno de nós, né? Porque a gente costuma atribuir aos outros os nossos flagelos, né? Eu não sou feliz porque o meu filho foi morar fora de casa. Eu não sou feliz porque o meu marido não gosta de ir na casa da minha mãe todo domingo e eu quero almoçar na casa da minha mãe todo domingo. Eu não sou feliz porque eu não moro na casa que eu gostaria de morar. Quando tudo isso não tem importância nenhuma. A felicidade nós temos que despertar dentro de nós. Nós não estamos aqui com a obrigação de fazer ninguém feliz. Nós estamos aqui para partilhar experiências, né? Em um casal, o que os une não é a obrigação, eu tenho que fazer você feliz pro resto da vida. Se for isso, está errado, porque a gente não consegue. Para vocês terem uma ideia, lá em casa, eu sou corintiana, meu marido é palmeirense. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso falar mais nada, né? Então, assim, já só por aí já, né? Mas a gente convive bem, né? Ele sabe que o Palmeiras não tem mundial e já está conformado, está tudo certo, né? Mas, então, assim, ninguém tem obrigação de fazer ninguém feliz. Nós temos que fazer uma caminhada equilibrada e isso vai acontecendo naturalmente, né? E Bartimeu, que é o símbolo da caminhada evolutiva, antes do encontro com o Cristo, está cego, sentado e mendigando. Após estar vendo, caminhando e seguindo Jesus. Mais ou menos como a gente, né? No início, nós somos descrentes, a gente não acredita em nada, principalmente quando a gente está naquela coisa conturbada da nossa vida. Depois que a gente se torna crente, a gente fala, eu creio. Eu creio. Eu fui lá na casa espírita, eu fui à igreja e eu vi muita coisa, vi muita gente com a vida transformada, muita melhoria, tenho visto na minha vida também, então eu creio. E com o espiritismo nós passamos a saber,
Eu sei que é assim. Tudo que eu disse aqui para vocês, eu não posso afirmar que eu vivencio 100% na minha vida, porque eu sou tão imperfeita como qualquer um que está aqui. Eu caio, levanto, tento de novo, erro de novo, acerto, e assim a gente vai levando a nossa vida. Mas eu sei que tudo que eu disse aqui para vocês é verdade, porque não fui eu que criei, né? Eu estou apenas repetindo para vocês ensinamentos que vieram de Jesus, do evangelho dele. Então eu sei que é verdade, eu sei que resolve, né? Então a gente começa cego e passa a ver. A gente está sentado na beira do caminho e passa a caminhar. A gente está mendigando e depois a gente passa a seguir Jesus. E a cura de Bartimeu significa o quê? Significa que o doente pode curar-se a si mesmo, que nós, assim como Bartimeu, somos agentes da nossa própria cura, que a cura significa independência, trabalho, dignidade, ganhar o pão com o suor do rosto ou ganhar o equilíbrio com o nosso esforço, né? Seguir Jesus pelo caminho, nos transformar em discípulos do Cristo, marchando nas suas pegadas. E aí, finalmente, a gente pode entender essa frase do Emmanuel que nos diz aqui: escalando as montanhas da evolução, trabalhando e testemunhando o Evangelho de Jesus, que é esse o nosso objetivo enquanto encarnados. Então, com essa frase do Emmanuel, eu concluo aqui a minha reflexão. Como eu disse no início, eu espero de coração que vocês levem algo para refletir, nem que seja aquela pergunta: o que queres que eu te faça? Vamos pensar nisso, pelo menos, se Jesus estivesse nos perguntando: o que queres que eu te faça? Para que a gente possa, se um dia a gente tiver essa oportunidade, porque Ele nos dá essa oportunidade todos os dias Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A gente é que não está atento e está dando as respostas erradas, e por isso a gente prolonga o nosso sofrimento. Então, muito obrigada pela atenção de todos, eu agradeço ao pessoal da casa pelo convite, desejo a todos um bom final de semana e que Jesus nos acompanhe hoje e sempre.